Sabemos que falar da desencarnação é tocar em algo muito íntimo. Inevitável lembrar daqueles que já se foram, das dores que vivemos, das perguntas que muitas vezes ficaram sem resposta. Mistérios da vida e da morte à luz das mensagens, de Chico Xavier. Quem já acompanhou o último suspiro de alguém querido, sabe que há naquele instante algo que foge à compreensão. Segundo os ensinamentos de Chico Xavier, a resposta é clara. A morte não é o fim, mas a transição. Aquele que está partindo não desaparece. Ele apenas se retira do corpo físico, como quem deixa uma casa usada por muitos anos. Mabam. O início do desligamento. O processo de desencarnação começa muito antes do último suspiro. Dias, semanas ou até meses antes, o organismo já sinaliza o enfraquecimento das ligações. É comum que doentes terminais tenham visões de parentes desencarnados. Sintam uma calma inexplicável, mesmo diante da gravidade da situação. Isso não é alucinação, é preparação espiritual. O perispírito, corpo sutil que conecta a alma à matéria, vai lentamente se desligando dos órgãos físicos. As sensações de fadiga, sonolência e distanciamento da realidade podem estar ligadas a esse processo. Mahrona. O último suspiro. No momento em que o corpo chega ao limite, acontece o último suspiro. Do ponto de vista físico, fim da respiração, cessar dos batimentos cardíacos. Do ponto de vista espiritual, apenas o marco de passagem. Relatos dos espíritos. Muitos sentiram como se estivessem acordando de um sonho profundo. Outros descrevem sensação de libertação, de alívio. Pensei que iria desaparecer, mas ao contrário, continuei pensando, sentindo, lembrando. A visão dupla. Um fenômeno. Curioso. Ao mesmo tempo em que observam o corpo inerte, continuam vendo o ambiente ao redor. Conseguem enxergar os familiares chorando, ouvir suas vozes, mas já não sentem o peso da carne. O rompimento do cordão fluídico. Existe um elo chamado cordão fluídico ou cordão de prata, que mantém a ligação entre corpo e espírito durante a vida física. No instante do desencarne, esse cordão se rompe. Sensações relatadas. Alguns sentiram um leve estalo ou choque no momento do rompimento. Outros não perceberam nada, apenas notaram que estavam livres do corpo. Esse desligamento pode ser rápido em mortes naturais ou mais lento em mortes violentas. A importância da prece no momento final. Para o espírito em transição, as preces dos familiares funcionam como bálsamo e guia. A vibração de fé ajuda a suavizar o desligamento, afastando entidades perturbadoras e atraindo benfeitores espirituais. Recomendações. O leito de morte deve ser ambiente de serenidade. Gritos de desespero, embora compreensíveis, podem perturbar a alma que parte. A oração sincera é um abraço invisível que acompanha o despertar no além. Logo após o desligamento, o espírito começa a despertar para a nova realidade. Espíritos mais preparados percebem rapidamente que deixaram o corpo. Outros, mais apegados à vida material, podem ficar confusos. O nascimento ao contrário. Uma das imagens mais belas, a síntese. Morte é um nascimento ao contrário. Quando nascemos, choramos e gritamos enquanto os que nos recebem sorriem de alegria. Quando morremos, choramos de saudade, mas somos recebidos com festa pelos que nos esperam no além. Thakur. Capítulo 2. Amparadores invisíveis. Quem vem nos buscar? A surpresa do amparo. Quando os olhos humanos se fecham no instante da morte, outra visão se abre. Para muitos espíritos, a maior surpresa é não estar sozinhos. Surgem presenças suaves, luminosas, familiares. Os amparadores invisíveis. Segundo os relatos trazidos por Chico Xavier, ninguém desencarna sem auxílio. Quem são os amparadores? Os amparadores invisíveis podem assumir diferentes formas. 1. Familiares desencarnados. Mães, pais, filhos, avós que já partiram. 2. Amigos espirituais. Pessoas que marcaram a vida do desencarnante. 3. Mentores espirituais. Espíritos mais elevados que acompanham cada encarnado. 4. Socorristas anônimos. Trabalhadores espirituais dedicados a auxiliar desencarnes coletivos. O reencontro com familiares.
Um dos relatos mais belos são os reencontros com familiares. Emoção de ver novamente o rosto de uma mãe, abraçar um filho, conversar com o companheiro que partira antes. A morte não separa, apenas afasta por um tempo. O papel dos mentores espirituais. Os mentores são responsáveis por conduzir o desencarnado para locais adequados, evitar que se perca em regiões de sofrimento, tranquilizar com palavras de paz, explicar e ajudar a compreender o que está acontecendo. Desencarnes difíceis e o resgate. Em casos de mortes violentas ou repentinas, equipes espirituais especializadas se aproximam para resgatar os sofredores. Funcionam como verdadeiras brigadas de socorro. Envolvem os espíritos em vibrações de paz, conduzem a hospitais espirituais para tratamento. Mesmo aqueles que viveram em desequilíbrio não são abandonados. Naridur. Alegria do reencontro. Exemplo de carta psicografada. Mãe, não chore. Quem me recebeu aqui foi a vovó sorrindo. Eu estava confuso, mas quando vi o rosto dela, compreendi que estava em casa. Trus. Capítulo 3. O cordão fluídico. Laço entre corpo e espírito. O que é o cordão fluídico? O espírito utiliza o perispírito para se ligar ao corpo físico. Essa ligação é sustentada por uma espécie de fio energético comparado a um cordão de prata. Referência bíblica. Antes que se quebre o cordão de prata e se despedace o vaso de ouro. Eclesiastes 12:6. Características do cordão. É elástico e expansível. Durante o sono, permite que o espírito se afaste do corpo sem perder a ligação. Explica experiências como sonhos lúcidos e desdobramentos. É como um fio condutor de energia, transmitindo impressões, emoções e comandos. Unesmunarzen. O cordão. Durante a vida. Acordados. Mantém-nos presos firmemente ao corpo. Durante o sono. Alonga, permitindo liberdade parcial do espírito. Choques emocionais. Podem repercutir fisicamente através deste elo. O afrouxamento na hora da morte. À medida que a morte se aproxima, o cordão fluídico começa a se enfraquecer. Os órgãos não recebem a mesma vitalidade. A alma começa a sentir-se menos presa ao corpo. Visões espirituais, sonhos lúcidos, sensação de leveza, o rompimento do cordão. O momento decisivo da desencarnação. O espírito deixa de transmitir energia vital ao corpo. Pode ser rápido, mortes naturais, ou demorado, mortes violentas. Sensações, leve estalo, suspiro de alívio, ou nem percebem. Unes, mortes súbitas e cordão resistente, em acidentes ou mortes repentinas. O cordão pode manter o espírito preso ao corpo por algum tempo. Explica espíritos que permanecem junto ao local do acidente, confusos. Importância do trabalho das equipes espirituais de resgate. O papel da oração no rompimento. Orações feitas junto ao leito do moribundo. Harmonizam as energias, facilitam a dissolução do cordão. A oração é instrumento de libertação. Anasias. Capítulo 4. O despertar da consciência, a confusão. Pós-morte. O primeiro despertar. Para espíritos preparados. A morte é como o despertar de um sonho. Percebem-se leves, livres, com nova vitalidade. Reconhecem familiares, notam a presença dos amparadores. Para muitos outros, confusão. Olham ao redor e ainda veem o ambiente terreno. Tentam falar, mas não são ouvidos. Tentam tocar, mas não conseguem. A negação da morte. Uma das fases mais comuns. Espíritos recusam-se a acreditar que morreram. Alguns vagam dias, semanas ou meses ao redor de seus corpos. Eu batia nas portas da casa, chamava minha mãe, mas ninguém me ouvia. A confusão das mortes violentas. Em acidentes, assassinatos ou mortes repentinas. O choque é tão intenso que o espírito demora a compreender. Muitos descrevem sentir dor mesmo após o rompimento do cordão. A mente guarda a impressão do minutos. Trauma. O ambiente mental, após a morte. O estado em que despertamos no além está diretamente ligado àquilo que cultivamos em vida. Fé e esperança. Despertam em paz. Revolta e materialismo. Despertam em perturbação. O ambiente espiritual reflete a mente do desencarnado. O choque do reconhecimento. Quando o desencarnado aceita que morreu,
Outro choque. Reconhecer que continua sendo o mesmo. Pensamentos, memórias, sentimentos, tudo permanece. Eu achava que a morte apagaria tudo, mas percebi que levei comigo quem eu sou. O papel dos amparadores no despertar, durante a fase de confusão. Aproximam-se com paciência, conversam, tocam suavemente, transmitem vibrações de serenidade. O amor é a chave que abre a consciência. Casos de espíritos em sono profundo. Alguns entram em estado de sono profundo. Não despertam de imediato, repousam em leitos espirituais. Acordei dias depois, cercado por enfermeiros espirituais. Esse sono funciona como recurso de misericórdia. O perigo do apego excessivo. Um dos maiores obstáculos. Apego à casa, aos bens, ao corpo, às pessoas. Espíritos que permanecem em suas casas tentando usar objetos. Alguns até brigam com os novos moradores. O verdadeiro amor não aprisiona, liberta. Danandikun Nasu, capítulo 5. As primeiras experiências no além. O primeiro contato com o novo ambiente. Após a desencarnação, o espírito experimenta uma expansão de sentidos. Se antes estava limitado pelos 5 sentidos, agora percebe sons, cores, vibrações. Os pensamentos se tornam quase tangíveis. As emoções irradiam em torno de si. A comunicação não depende de palavras, mas de sintonia. Vi flores que não existem na terra. Ouvi músicas que não vinham de instrumentos, mas das próprias almas. Hospitais espirituais. Cenário recorrente nos relatos. Espíritos que desencarnam após doenças prolongadas são acolhidos em instituições de cura. Ambientes de luz suave. Trabalhadores espirituais dedicados ao socorro. Tratamento magnético. Leitos especiais. Senti como se mãos bondosas massageassem minha alma. O reencontro com familiares. Momentos de intensa emoção. Abraços, lágrimas de felicidade. Função terapêutica. Ajudam a aceitar a nova vida. Para quem chega ao além, o reencontro é prova definitiva de que a morte não apaga o amor. A adaptação à nova realidade. Após a recepção inicial. Dificuldade em se acostumar à ausência do corpo físico. Tentam caminhar, sentar-se, abrir portas como antes. Aprendem que o pensamento é a principal força de locomoção. Alguns aprendem rapidamente, outros resistem. O contato com os encarnados. Tentativa de contato com familiares. Aproximam-se. Dos lares. Sofrem ao perceber que não são vistos nem ouvidos. Alguns conseguem transmitir impressões sutis. Sonhos, intuições, toques leves. Estive em casa, vi você chorando, tentei abraçar, mas minhas mãos atravessaram o ar. O ambiente coletivo do além. Colônias espirituais. Funcionam como cidades organizadas. Praças, escolas, templos, centros de trabalho. Espíritos recebem orientação. Aprendem sobre a vida espiritual. Participam de atividades educativas. A surpresa da Djamretze. Continuidade. A maior surpresa, perceber que nada se perdeu. A memória permanece, os afetos continuam, a consciência se mantém. O início da vida espiritual é chance de renovação. O aprendizado através da dor. Nem todas as experiências são suaves. Espíritos em desequilíbrio podem despertar em regiões de sofrimento, zonas umbralinas. Enfrentam reflexos de suas próprias escolhas. Socorristas espirituais oferecem auxílio. O sofrimento não é castigo externo, mas consequência natural. O papel do trabalho. Entre as primeiras experiências, surge o convite ao trabalho. Após o descanso, são chamados a colaborar. Hospitais espirituais, equipes de resgate, escolas. Fui acolhido e logo convidado a ajudar os que chegavam depois de mim. A prece. Como ponte. Durante essa fase inicial, a prece dos encarnados fortalece, consola e ilumina. São como flores de luz enviadas da terra. O desencarnado também aprende a orar pelo encarnado. Essa troca cria um elo de esperança que atravessa dimensões. Tuone, capítulo 6. A revisão da vida. O julgamento da consciência. O tribunal interior. Não há um Deus severo para julgar. Há algo mais rigoroso. O tribunal interior. Cada pessoa revive mentalmente as próprias ações.
Recorda momentos em que poderia ter escolhido o bem. Revive oportunidades de amor desperdiçadas. Sente na pele os efeitos das próprias escolhas. Eu vi minha vida passar como filme, mas senti as emoções que causei em cada pessoa. A lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos retorna a nós, não como punição, mas como aprendizado. Se espalhamos bondade, sentimos alegria. Se semeamos dor, sentimos essa dor. Ninguém foge da própria consciência. O filme da vida, a descrição mais recorrente. O espírito vê em sequência rápida todos os momentos significativos. Revê infância, juventude, erros, acertos, escolhas. O filme não é apenas visual, é emocional. Percebi que as pequenas palavras de consolo tiveram mais valor que as grandes conquistas. As omissões pesam, mas o que mais dói não são os grandes pecados, mas as pequenas omissões. Aquela visita ao amigo doente que não fizemos, aquela palavra de carinho que deixamos de dizer, aquele perdão que negamos. A vida é medida pelo amor silencioso, pelo bem discreto, pela bondade cotidiana. O auto-julgamento não é condenação externa, é auto-julgamento. A própria alma se avalia. A consciência é testemunha fiel. Essa dor abre caminho para o arrependimento sincero. O papel dos mentores espirituais. Durante a revisão, os mentores não acusam, não condenam, não humilham. São amigos pacientes que ajudam a interpretar, oferecem palavras de encorajamento. Você errou, mas também acertou. Agora tem chance de recomeçar. O arrependimento como chave. A grande chave dessa etapa. Arrependimento profundo, sincero. Nasce da compreensão do mal causado. Quando a alma realmente se arrepende, abre-se para o perdão. Sem arrependimento, a dor se prolonga. Com ele, a cura se inicia. O perdão recebido. Possibilidade de receber perdão. Espíritos reencontram no além aqueles a quem prejudicaram. Encontros de reconciliação. Nada é mais libertador que ouvir: eu já perdoei você. A esperança da reparação. Após a revisão, o espírito entende que nada está perdido. Pode ter errado, mas terá chance de reparar. A lei divina é de justiça, mas também de misericórdia. Oportunidade de voltar à terra ou trabalhar no além. O aprendizado das virtudes. A revisão não mostra apenas falhas. Mostra também acertos, valor de gestos simples, um sorriso, uma palavra amiga. Achei que minha vida tinha sido inútil, mas vi que as pequenas ajudas tiveram valor imenso. Nirvana, capítulo 7. A vida que continua. Missões e aprendizado no mundo espiritual. O mito do repouso eterno. Um dos primeiros choques: não há paraíso de ócio. A alma não repousa eternamente. Descansar apenas o tempo necessário para a recuperação. Depois, o chamado ao trabalho ressoa. A lei da vida é evolução, e evolução exige movimento. Achei que iria apenas repousar, mas logo fui convidado a ajudar outros. A maior felicidade é servir. O aprendizado nas escolas espirituais. Experiência comum após a desencarnação. Ingresso em escolas espirituais. Estudam leis universais. Aprendem sobre evolução. Refletem sobre o Evangelho. Características das salas de aula. Não tem paredes rígidas, ambientes de luz. Instrutores espirituais ensinam com paciência. Aprendizado através de imagens vivas, experiências mentais. O trabalho como missão. O mundo espiritual é vasto campo de serviço. Hospitais espirituais. Ajudando desencarnados em sofrimento. Equipes de resgate. Descendo as zonas umbralinas. Educação, arte, pesquisa espiritual. Fui enfermeira na Terra e continuei sendo enfermeira aqui, mas cuidando de corpos espirituais. O reencontro de grupos espirituais. Almas que trabalharam juntas em encarnações anteriores se reúnem. Reencontro marcado por alegria e reconhecimento. Ninguém está isolado. Cada espírito pertence a uma família maior. O preparo para novas encarnações. Após a revisão da vida, muitos percebem necessidade de voltar à Terra para corrigir erros, quitar débitos, aprender lições, planejamento feito com mentores espirituais, cada detalhe analisado. Corpo, família, provas a enfrentar, a lei do progresso contínuo.
o que rege todas as atividades. A vida não para, não estagna. Sempre há novos passos, novos aprendizados. O espírito que se acomoda logo é chamado a movimentar-se. A alegria de servir. A maior felicidade na terra ou no além é servir. Servir não é obrigação imposta, mas oportunidade de amor. Gesto voluntário que ilumina a própria alma. Quanto mais o espírito ajuda, mais cresce interiormente Marjan Adarsh. O encontro com o Evangelho. Nas escolas espirituais, o Evangelho é estudado como guia de evolução. Não religião formal, mas espiritualidade universal. O Cristo é apresentado como mestre da vida eterna. A vida comunitária. A vida no mundo espiritual. Espíritos vivem em colônias, participam de grupos, colaboram em projetos. A consciência da interdependência é clara. A saudade dos que ficam mesmo com tantas missões. O espírito não perde ligação com entes queridos na terra. A saudade é realidade, mas também oportunidade de aprendizado. Visitam familiares, consolam em sonhos, enviam intuições. A morte não rompe laços, apenas os transforma. Nunes, conclusão. A vida que continua após a morte é muito mais que repouso. É escola, é trabalho, é missão. O espírito segue aprendendo, servindo, preparando-se para novos passos. Chico Xavier nos revelou: a morte não é descanso eterno, mas recomeço eterno. Somos viajores da eternidade, destinados a crescer sem cessar. A vida nunca morre, apenas muda de plano. A morte é só passagem, e o além é vida em abundância. A mensagem final é clara. Nenhuma vida é esquecida por Deus. Cada espírito é eterno. O amor é o fio invisível que nos mantém unidos além do tempo e da distância. A vida continua. A morte não é fim, mas passagem para a eternidade.